Boa noite. Direito. Essa aqui mesmo. Você botou lá na mesa. Você tá mexendo com as coisas. Cadê o outro? Boa noite. Olá, boa noite a você. Sara. Já começamos. Vai, sabe que eu sou fã aqui. Parabéns, ela disse que eu entrei no grupo de risco, é? Claro. Tá bem? Vai, parabéns. Obrigada. Ela está dizendo aqui que está nos acompanhando. Vamos lá. Cadê o bolo? Tem bolo não. Ei, cadê o bolo? Tem não. Eles vão na mão assim. Seus aniversariantes desses 2 últimos meses aqui, né? Então, Coitado. Podem pagar pra gente. ventilador. Ventilador. Boa noite. Boa noite. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos a nossa live de hoje. Não vamos demorar muito hoje não, pode ser que haja cortes aí na internet, então a gente vai começar e terminar hoje um pouquinho rápido. Tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, ó Deus, que tem nos banhado, que tem cuidado, por esse cuidado, Deus, que o Senhor tem em cada um de nós. Somos teu povo, temos esse privilégio, por isso nós agradecemos. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, nos ensina, ó Deus, a nos relacionarmos melhor ao nosso próximo, que nós possamos, ó Deus, enfrentar problemas que estamos passando agora e os que virão ainda. Nós possamos enfrentar e termos a vitória em tudo isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 154. Que temos? Vive nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos parar? Vocês perceberam que elas estão só miando? Vamos ver, vamos cantar direito.
Eu vou baixar a viola para vocês cantarem, tá bom? Vamos lá. É o segundo estrofe. Segunda estrofe. Vamos lá. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas sempre vejo Assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora vamos cantar o 407. 407. Vamos lá? Ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei, perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Aquilo que eu então votei, minha alma assim o cumprirá. Em cada dia renderei louvor a Deus que me ouvirá. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho
temos? Número 500. Vamos lá? Um de vocês? Vamos lá. Quando o meu tempo de luta findar. A mim? É passar, mas essa minha troca tá muito alta, né? Você? Desculpa aí, além de não é quiser passar, e aí a já tá alta aqui ainda. Vamos lá. Vocês começam. Eu tenho medo de começar errado. Quando meu tempo de luta passar, quando meu Deus para si me chamar, grato perene Jesus hei de estar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim, quando por graça do seu grande amor eu alcançar infinito favor, de para perto do meu Salvador, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim. Muitos amigos ali hei de achar, paz, alegria, eterno bem-estar. Mas quando meu Salvador me salvar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim. Amém. Vamos fazer uma leitura no Salmo 25, versículo, vamos ler do versículo 11 a versículo 18. Né? E queremos enfatizar hoje, focar o nosso subtema, como enfrentar a solidão. Por isso nós vamos estar lendo o texto do Salmo 25 e depois vamos ler o Salmo 23, que é o conforto, é o consolo na hora da solidão. 11 a 18. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Amém. Vamos cantar o cântico? Será exaltado. Temos? Vamos lá? O Rei Supremo, sua glória celestial deixou pra no Calvário
flor será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Amém. Então vamos para a nossa mensagem. E eu gostaria de convidar os amados mais uma vez. Agora nós lemos o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, no meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto nos consola, nos conforta e nos dá alegria para enfrentarmos a solidão. Nós estamos falando sobre os conflitos da vida e nós temos sequenciado aqui, iniciamos com algumas perguntas, depois nós entramos na segunda etapa do nosso estudo, que era os resultados desses conflitos. Nós vimos a questão da depressão, nós vimos também aqui muitas coisas que nos ajudam a compreender, mais o nosso convívio, aqui na terra. Ainda não estamos com o Senhor, e enquanto isso nós vamos estar tentando fazer o melhor para sentir-se bem diante do nosso Deus, glorificando o nosso Deus, apesar das dificuldades. Todos esses resultados, como depressão, como medo, até mesmo a ira, prolixa, todas essas coisas são resultados desses conflitos que nós temos na vida. Então hoje eu gostaria de meditar com os amados irmãos nesse tema, como enfrentar a solidão. E o que é, de fato, a solidão? E aí você vai estar pensando o que poderia dizer sobre solidão. Uma conversa sobre solidão, facilmente ela pode começar com algumas frases, como por exemplo, eu não gosto de ficar sozinho. Quando alguém diz eu não gosto de ficar sozinho, é porque não quer enfrentar a solidão. Mas aí alguém responde, eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Então nós estamos vendo aqui duas opiniões. Alguém que não gosta de ficar sozinho e alguém que acha que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Então aqui há uma inferência de gostar de estar sozinho. Agora, se nós formos analisar, meus amados irmãos e amigos, se nós formos analisar com cuidado, nós veremos aqui que essas duas opiniões aqui, elas se referem a coisas diferentes.
Olha que a primeira pessoa diz, eu não gosto de ficar sozinho. Então a primeira pessoa, ela refere-se aqui à solidão, e a segunda, ao isolamento espontâneo. E é muito importante aqui a gente trabalhar e distinguir aqui o conceito dos dois. O que é de fato a solidão e o que é o isolamento, certo? E eu acredito que para a gente esclarecer essa diferença, nós vamos observar a vida de alguns personagens bíblicos. E o primeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como nós podemos dar um conceito de solidão? Observando aqui a vida, os momentos da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir aqui que um de vocês leva aí em Mateus capítulo 14, versículo 23. É interessante, há duas situações na vida do Senhor Jesus Cristo, que são encontradas aqui nos Evangelhos, que podem ser relacionados a isolar-se espontaneamente, né, e solidão. Há dois momentos aqui em que Jesus está isolado espontaneamente, e o outro é a solidão propriamente dita, que a gente precisa entender isso. Então nós podemos aqui dar o sinônimo de solidão como abandono, né? E aí você vai perceber. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, é lido o seguinte: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Muito bem. Esse texto, em Mateus 14, Jesus, ele passou um dia trabalhando, pregando, e ele escolheu ficar sozinho. Para quê? Para orar. Jesus, ele escolheu, por vontade própria, né, espontaneidade, de ficar sozinho para orar. Agora, é bem interessante aqui, nesse momento aqui, Jesus, ele não foi abandonado. Ou seja, ele não foi deixado sozinho. Foi a sua própria, né, a sua própria vontade. Foi a sua escolha isolar-se com um propósito bem definido. Qual era? Orar. Jesus, ele resolveu isolar-se da multidão para orar. E também descansar, né? Após um dia inteiro ali de pregação. Então ele se retirou para falar com o Pai, podemos chamar de um repouso espiritual. Geralmente nós definimos essa atitude como isolamento espontâneo. Aqui Jesus, ele fez um isolamento espontâneo. Mas é interessante que quando você vai ler Mateus 27, aí já é diferente. No relato da crucificação, lá em Mateus capítulo 27, você pode ver isso aí depois, nós temos um outro momento. É um momento em que Jesus, ele tomou sobre si, né? Esse é o momento profético, em que Jesus, ele toma sobre si os nossos pecados ali na cruz. E Jesus está na cruz sozinho. Agora você percebe que esse momento não é um momento espontâneo de Jesus, assim, no sentido de dizer eu vou ali. A gente sabe que ele não foi forçado pelo Pai. É profético o que Jesus Cristo fez. Mas do ponto de vista humano e social, Jesus foi levado à cruz. Então, vamos entender aqui só por essa questão da solidão. Eu não estou entrando no mérito da questão da profecia, de que Jesus espontaneamente vai para a cruz para tomar sobre si o nosso pecado. Não é nesse contexto. O que eu quero mostrar é que ele foi levado à cruz. E lá na cruz, apesar de estar com dois homens do seu lado, Jesus se sente só. Lembra-se que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, o que é que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus, ele se sente desamparado.
E aí você vê esses dois momentos. Um, em que Jesus toma a sua própria decisão de ali, isolar-se e orar. Muito bom. E o outro, que ele é levado. Naquele momento ali na cruz, meus amados, Jesus ele experimentou, né, um isolamento forçado. Não era mais um isolamento espontâneo. Jesus não foi para a cruz para orar. Jesus foi levado para aquela cruz. Então você vê esses dois momentos. O momento em que ele toma a sua própria decisão de ali orar, e até mesmo para descansar do dia de bravura, né, dele, de pregação, e agora ele vai para a cruz, ele é levado à cruz, né, e ali nós podemos chamar de isolamento forçado, e não mais um isolamento espontâneo. Pode perceber aí como o texto mostra. Então, é bom a gente perceber aqui a diferença entre isolamento espontâneo e isolamento forçado. Nós precisamos ter esse conceito, né? Não foi ele, né? Aqui não foi Jesus quem deixou as pessoas para ficar sozinho, mas sim as circunstâncias em que vivia. Essas circunstâncias fizeram parte, né, daquele momento, fizeram com que ele experimentasse essa solidão. Olha o texto aí, olha o versículo 46 de Mateus 27. Ele foi levado e nesse momento Jesus está isolado. Então, encontraram aí? Sim. Leia, por favor. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Isso, ele chama por Elias. Se foi o que eu estou dizendo, não. Então, por quê? Porque ele tinha dito o quê? Eli, lama sabachthani. Naquele momento, Jesus estava se sentindo sozinho, isolado. Então, ali não era um isolamento espontâneo, era um isolamento forçado. Então, há uma diferença, né, entre o isolamento espontâneo e o isolamento forçado. O isolamento espontâneo já está dizendo, ele é voluntário. Eu decidi tomar essa atitude. Quantas vezes você já fez isso? Você quer pensar melhor sobre um projeto, sobre alguma coisa, e você tem o seu momento de isolamento. Já o isolamento forçado, já está dizendo o contrário, né? Ele é involuntário, é chamado de solidão ou abandono. Quando você toma essa decisão de se isolar com algumas características, como por exemplo, o isolamento espontâneo, ele tem uma razão. Qual é a razão? É trabalhar um projeto. Você se reclusou a um determinado momento para trabalhar num projeto ou numa área específica, né, da sua vida. Então você se isolou para isso, né? E quanto tempo vai durar esse seu isolamento? Bom, depende do propósito e das circunstâncias, esse isolamento que você decidiu fazer. E como você vai lidar, uma vez que você está isolado voluntariamente, como você vai lidar com isso? Bom, nesse isolamento, o que você vai fazer? Você vai planejar e você vai pedir a ajuda de alguém mais experiente, se necessário, ou você vai pedir ao próprio Deus, você vai estar tratando com você mesmo o seu possível problema. Agora, quais as consequências do isolamento espontâneo? Bom, as consequências do isolamento espontâneo é vigor, renovação e entendimento. Quando você se isolou para tratar aquele assunto, o tempo que você passar ali vai ser de grande valia para você, vai ser importante porque você vai voltar com uma solução ou com um momento, ou com uma disposição mais sábia para resolver os seus problemas. Isso é o isolamento espontâneo. Então isso não é uma solidão, não é a solidão. Já o isolamento involuntário, sim,
Esse é solidão, ou podemos dizer abandono. Então, qual é a razão? Aí nesse caso, qual é a razão da solidão ou do abandono, né? A razão são as questões diversas que precisam de tratamento. Então, você foi recluso para isso. E como é que você vai trabalhar? Quanto tempo você vai durar? Veja só, no isolamento espontâneo, o tempo depende das circunstâncias, certo? Já na solidão, no abandono, depende dos motivos e da forma de enfrentar a situação. Se você não está ainda com coragem, se você ainda não tem a sabedoria para resolver a situação, então você vai continuar recluso ali. Eu acho que já está passando na sua cabeça um filme dessas duas coisas, dessas duas atitudes. E como você vai lidar com a solidão? Bom, na solidão você vai estar sempre precisando de aconselhamento espiritual ou de tratamento médico, dependendo do motivo, né? Dependendo das causas. Você vai precisar de aconselhamento espiritual ou de tratamento médico. Vamos dar um exemplo. Quando na igreja acontece um caso de alguém que comete um determinado desatino, um determinado pecado, e ele é disciplinado. Então, a igreja, com sabedoria, faz o quê? Disciplina essa pessoa, mas ela não só joga essa pessoa no canto, lá. É claro que essa pessoa ela vai entrar num estado, um tempo, para pensar em tudo que foi feito, e a disciplina serve para isso. E vai ter um tratamento espiritual, certo? Quando você adoece, me diga uma coisa, quem é que gosta de ir para o hospital? Ninguém gosta. Quem é esse que diz, hoje eu estou com a vontade tão grande de ir para o hospital, eu acho que eu vou me isolar no hospital. Duvido, somente agora nesse tempo, né? Duvido que alguém queira ir para o hospital. No hospital nós vamos forçar, e lá nós ficamos sim um tempo de solidão, apesar dos colegas de quarto, mas você está ali naquela solidão da sua doença. Por isso que é tão agradável a visita de parentes e amigos para visitar. Lembrando que o contexto agora não é esse, né? Mas sempre foi assim, sempre foi assim. Então você está recluso ali no canto, você está num momento sim de solidão e de uma certa forma abandonado. É como a gente se sente quando está numa cama de hospital. Não tem ninguém feliz. No hospital ninguém está feliz. E a prova é, ai meu Deus, eu não vejo o dia do médico me dar alta, né? Não vejo o dia de receber minha alta. Por quê? Porque ninguém gosta do hospital. Mas lembre-se que é lá, né, que os problemas são resolvidos, né? Vamos entender isso. Mas o fato é que, você vendo a questão do isolamento espontâneo e a solidão propriamente dito, né, o abandono, nós podemos concluir o quê? Nós podemos concluir que o isolamento ele pode ser um tempo a sós, porém planejado e com objetivo específico. Esse é o isolamento. Já a solidão é diferente. A solidão, ela é dolorosa. E por que não dizer que ela é a dolorosa constatação de que não existe relacionamento significativo na vida dessa pessoa? Ou seja, essa pessoa tem problema de relacionamento com o próximo e ela está vivendo em solidão por isso. E essa solidão, ela não precisa ser trancada dentro do quarto. Muitas pessoas, por não saberem se relacionar, vivem solitárias, vivem abandonadas, independentemente de quantas pessoas estão ao seu redor. Tem esse problema. Tem o caso de Jesus, por exemplo. Jesus estava lá na cruz, tinha 2 pessoas com ele na cruz. Tinha um monte de gente lá também olhando para ele, mas ele estava se sentindo só. Estava se sentindo só. E como nós estamos estudando o quê? Os resultados dos conflitos, você vê depressão, medo,
Então, todas essas coisas vai fazendo com que você se enclausure, vai fazendo com que você se torne solitário. Então, nós podemos entender dessa maneira. Então, você precisa saber definir, né, o que é o isolamento voluntário e a solidão, né, propriamente dito, ou o isolamento, o tempo, né, a sós involuntário. A Bíblia, ela nos ajuda a entender, e a maneira que a Bíblia nos ajuda a entender isso, é lembrando a nós que muitos homens do passado também se sentiram assim. Então é muito bom se sentir solitário, porque fulano de tal na Bíblia ficou assim. Não é bom por isso. Mas o Senhor deixa bem claro que os homens que Ele chamou para a sua obra, assim como nós, esses homens do passado, eles também sofreram. Eles também passaram por esses problemas, né? Então, a minha pergunta é, você já viveu esse momento, meu amado irmão, de isolamento espontâneo, em comunhão com Deus? Isso aí é bom. Você ter um momento de isolamento espontâneo com Deus é muito bom. É muito bom. Faça isso. Faça isso sempre. Faça aí o seu isolamento, né, espontâneo com Deus. É melhor você fazer isso do que você ter que passar pela experiência de estar dolorosamente isolado de Deus e também do próximo. Então, é bom pensar sobre isso. Saber fazer a diferença entre o isolamento espontâneo e a solidão, propriamente dito, né? O abandono. Lembre-se disso. Quando o isolamento é espontâneo, não é abandono. Abandono é quando você é forçado a isolar-se. Isso é, de fato, abandono. Então, o que a Bíblia diz em relação à solidão? Né? Você vai perceber que, além do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos aí esses dois exemplos, né, que nos ensina sobre a solidão através da própria vida dele, né, existem outros homens de Deus, outros personagens bíblicos que também sofreram isso, né? Esses passaram por suas dificuldades, mas essa dificuldade que eles passaram naquela época, hoje serve de ensino para nós. Eram dificuldades que hoje nós podemos ver aquele evento deles como algo didático para nós. Podemos aprender com eles. E graças a Deus que chamou esses homens comuns, né, para a sua obra, homens que eram sujeitos às mesmas questões que nós hoje somos, às mesmas paixões, né? Às vezes eles enfrentavam dificuldades, lutas semelhantes a nós hoje. Então esses homens de Deus, eles são modelos, né, para a nossa vida, para cada um de nós, os homens que Deus escolheu para estar com Ele, né? E uma das coisas um dos personagens que a gente vai pensar é o próprio Adão, né? O próprio Adão. Logo no início nós podemos ver isso, o relato da criação, quando o Senhor Deus, Ele olha para toda a criação dele, criou os animais, criou tudo, e de repente Ele olha para Adão e Ele vê Adão isolado. E veja, aquele isolamento de Adão não foi um isolamento espontâneo. Deus ainda não tinha dado a ele a sua companheira. Deus havia dado companheiro de cada um dos animais, mas a Adão, Deus não tinha dado ainda. Até que Deus diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então, não é bom que o homem esteja só. Então, esse relato da Bíblia, o Senhor mostra claramente que havia uma necessidade, né, do homem de relacionar-se. Então, dá para você perceber isso. Lá em Gênesis 2, versículo 18, o Senhor olha e vê essa necessidade. E não só Adão, mas também grandes líderes, né, do Antigo Testamento, né, passaram por momentos de isolamento como esse. E aí você vai poder citar quem? Moisés, por exemplo, né?
Moisés, quando matou o egípcio, você vai ver essa história dele lá no capítulo 2 de Êxodo, precisamente dos versículos 10 em diante, 12 a 14, ele fala sobre isso. Foi o que aconteceu. Moisés, ele matou, ele começou a perceber a maldade ali e ele matou um egípcio. Quando ele matou esse egípcio, foi o que aconteceu com ele? Ele fugiu. Nesse momento, a pergunta é, Moisés, ele resolveu isolar-se para meditar, ou ele fugiu? Ou ele fugiu com medo de ser pego? Então, é uma coisa bem interessante. Moisés, ele fugiu. Ele fugiu, por quê? Para não ser pego ali e não ser preso. Elias, na caverna. Elias se retirou para a caverna para isolar-se espontaneamente? Não. Elias fugiu com medo das circunstâncias. Elias fugiu com medo da ameaça de Jezabel. Jó, né? Jó, quando ele sofria também, mesmo cercado de seus amigos, ele não encontrou nos seus amigos companhia. Jó estava sozinho. E esse sozinho de Jó também não era espontâneo. Então, esses homens de Deus sofreram. Oséias, por exemplo, também. Oséias pregou um tempo solitário após a época, após sua esposa ter abandonado o lar. Oséias, ele pregou, ele sentiu-se abandonado. Jeremias sentiu-se abandonado lá na cisterna, lembra? E além da cisterna, também no meio social. Jeremias sentiu-se abandonado por quê? As pessoas não queriam ouvir a verdade. E 2, ainda insistiam em machucá-lo. Então, ele se sentia sozinho. Neemias também foi outro. Então, cada um desses homens de Deus, né, uma vez por outra, eles pagaram um preço, né, pelo seu ministério, né, de levar um projeto sozinho. E de vez em quando era seguido de oposição. E isso dava a esses homens o quê? Tristeza por estarem sozinhos. E é interessante que nós podemos ainda observar no Novo Testamento que todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo são mandamentos de mutualidade. Jesus, ele dá mais ou menos de 25 a 30 mandamentos, né? Lembra que ele diz, né? A expressão é uns aos outros, amai-vos, né? Uns aos outros. Então, Jesus, ele deixa bem claro, essa frase, nos mandamentos de Jesus, essa frase, uns aos outros, indica a importância de não andarmos sozinhos. E são entre 25 a 30 exemplos de solidão só no Novo Testamento. Então o Senhor, Ele não nos quer, né? Não quer que nós vivamos só. E esses textos, eles simplesmente, né, eles mostram que a solidão, né, não é bom. E eles vêm com o exemplo desses homens nos avisar que todos nós podemos enfrentar a solidão. Um dia, pode ser agora. Talvez você esteja passando esse momento agora, esse momento de solidão. Talvez você esteja passando por ele. Ou talvez você está, que bom seria se você estivesse dentro de um isolamento espontâneo. Por exemplo, a nossa situação aqui hoje, apesar da alegria da gente estar aqui conversando com vocês, de estar interagindo com vocês aí do outro lado, né? Nós daqui, vocês do outro lado, mas você acha que nós queríamos isso? Estar nessa situação aqui? A gente queria sim estar abraçado com você, estar olhando no seu olho, estar falando diante dos irmãos, olhando ali as emoções, percebendo as emoções de cada um. Eu sei lá o que é que você está dizendo de mim do outro lado. Imagina. O que será que você está dizendo de mim do outro lado?
Coitado do pastor Pedro, outra vez, oh, que besteira, quem está falando? Que outra coisa você está falando? Está entendendo? Por quê? Porque nós não estamos tendo um relacionamento face to face. Então isso quer dizer que o isolamento forçado muitas vezes nos machuca. E de certa forma nós estamos fazendo isso. O que está acontecendo conosco, seja com nós aqui, seja com vocês aí, é um isolamento forçado. Porém, vamos aproveitar para que a gente não fique, uma vez alguém falou pinel, né? Que a gente não fique tonto, nem atordoado, nem depressivo, nem com medo. Vamos aproveitar esse isolamento forçado pelas circunstâncias para que a gente possa fazer um isolamento espontâneo. Ah, pastor, pode isso acontecer? Pode. Pode sim. Pode sim. Dentro do isolamento forçado, você pode ter o isolamento espontâneo com Deus. Mais ainda, fechar-se um pouco mais e aproveitar esse momento. Quantas vezes você pegou a Bíblia no domingo de manhã, domingo à noite, e só pegou no outro, ou na quarta-feira, e depois do outro domingo? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você sentou para orar na semana? Não vou nem dizer no dia, na semana. Por incrível que pareça, o momento, os 2 minutos ou 1 minuto e meio de oração, é esse isolamento com Deus. E isso é bom, é bom. Mas nós podemos ter mais tempo com Deus. E possivelmente, Deus, Ele abriu essa possibilidade agora para isso. Para que você pudesse dar mais valor à sua comunhão com Deus. Então, a Bíblia, ela está repleta de casos de solidão e pouquíssimo de isolamento espontâneo, por incrível que pareça. Agora, quais são as causas da solidão? Então, eu poderia também dizer o que alimenta a solidão. Bom, vamos entender que a solidão, ela nem sempre é a causa do problema vivenciado. Quase sempre ela é a consequência do problema. Por isso nós precisamos saber o que nos pode trazer solidão. Então nós precisamos disso. Perceber qual é a causa e então criar uma espécie de anticorpos emocionais. É importante isso. Então, a solidão ela pode vir primeiramente pelas causas sociais. Está aí um exemplo muito interessante. As causas sociais, né? Então podem ser intensificada a solidão em tempo de transições ou em tempo de mudanças de paradigma na comunidade da qual você está inserido. Tudo isso faz parte, né? Traz causas para isso. Por exemplo, você pode estar trabalhando, né? Que nós estamos hoje experimentando. Nós estamos experimentando hoje dias que está todo mundo recluso e essa é uma causa, né? Social. Social por quê? Porque o vírus, ele invadiu, né, as nações, invadiu a vida das pessoas. O coronavírus, ele está fazendo uma remodelagem nas famílias, ele está fazendo uma reforma nas famílias, de certa forma, fazendo isso, fazendo com que as famílias façam readaptações, trabalhem de uma maneira para que possam passar por esse problema. Agora, não vamos pensar que ele está fazendo isso. Alguém disse que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento didático, né? De certa forma que nós precisamos aprender, né? Nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Você está vendo aí, até criança, tem criança nas redes sociais ensinando como fazer, né? Como vivenciar esses dias. Tem criança
ensinando a você a lavar as mãos, usar o álcool e não sair nas ruas, crianças, está entendendo? Então, está havendo uma readaptação na vida social. Mas alguns de nós está vendo isso e está levando de uma maneira não desesperadora, mas já tem outros que não. Então, esse isolamento vai sim causar a grande tristeza na maioria das pessoas. Agora, é importante que a gente entenda isso. Por exemplo, a internet, hoje, nós sabemos que a internet é um dos melhores meios, né, de comunicação. Veja como a tecnologia, ela cresceu, ela deu esse avanço e ela ajudou muita gente, ainda hoje ajuda. Está nos ajudando nesse momento. Antigamente, quando uma pessoa queria receber uma informação, era através do chamado pombo correio. Eles colocavam um pedacinho de papel na patinha do pombo e soltavam na direção que ele queria, e aquele pombo voava. Está entendendo? Os aviões aéreos daquela época. Pombo correio. E aí a tecnologia vai melhorando, né? Sem contar na fumaça dos índios, né? A fumaça dos índios. Está entendendo? Era a forma de se comunicar. Aí vem os telégrafos, telegramas, cartas, e assim vai passando. Aí inventaram o telefone. Eita, o telefone foi uma coisa maravilhosa. Ouvi fulano lá do outro lado. E aí depois do telefone, que era aquele bichão pregado ali na parede, depois apareceu celular. Lembra daqueles tijolão que aparecia? Pois bem. Não, antes foi computador. Computador, aí veio os e-mails e tudo mais. Aí telefone, celular. Então, toda a internet, rapaz, que coisa boa. Pois é. Mas em compensação, você sabia que às vezes você está solitário, estando você 10, 15 pessoas sentadas numa sala, sabe como é que é? Cada um com o seu celular. Tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Está entendendo? E isso não é um isolamento espontâneo, não. Isso é a solidão causada pelos arroubos da sociedade. Está entendendo? A sociedade faz isso acontecer. Eu lembro, outro dia eu vi um vídeo em que 5 filhos chegavam no como é que chama o bota velhinho? É asilo? Não, né? É asilo, o bichinho. Está lá. A mamãe está lá no asilo, sentada esperando. Aí os filhos chegam, aí cada qual com o seu presente, coloca tudo aqui no chão, cada um dá um beijinho na vovó. Aí sendo todo mundo, liga o celular e a vovó olhando para eles. Ela continuava só. Ela continuava na solidão. Os filhos ao seu redor, mas cada qual no seu celular. Tome cuidado com isso. Vamos conversar mais. Vamos conversar mais. Antigamente era a televisão que chamava atenção. Hoje não é mais a televisão, não. É o celular. É o celular. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso, meus amados. A internet é muito boa, mas ao mesmo tempo ela traz grande prejuízo para quem não sabe usar. Para quem não sabe usar. Então essas causas vêm a solidão. A solidão também vem pelas causas no processo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, uma pessoa introvertida, pessoa, não sei se é herança de família, se puxou a fulano da família, então essa pessoa, ela é tão no jeito, ela não consegue conversar com as pessoas. Há muito tempo atrás, quando nós tínhamos escolinha em Sobral, nós tínhamos uma criança, e essa criança, ela não falava. Hoje, graças a Deus, ela fala e fala muito bem, depois cresceu. Mas o período que ela passou conosco, ela não falava. E nós imaginávamos até que ela era surdo mudo, né? Quem fala é surdo mudo. A gente pensava que era assim, mas não era. Ela simplesmente era uma criança fechada dentro de si. Quais foram as causas?
Até hoje nós estamos por saber, porque ele não ficou conosco, foi ficar com os pais, mas aí quando ele cresceu, mudou, graças a Deus deu certo. Então nessa área aqui, né, o aprender a relacionar-se é fundamental na ideia do desenvolvimento pessoal aqui. A deficiência na habilidade em relacionar-se pode causar solidão. Você vai estar envolvido com as pessoas, mas você vai estar solitário do mesmo jeito. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, devemos estabelecer laços. Nesse contexto aqui, nós devemos estabelecer laços. Isso significa aprender a lidar com as pessoas. Aprender a ligar-se, né, a outros seres humanos. Afinal de contas, Deus nos criou para ser seres sociáveis. Era para estarmos interagindo. Então, por que você viver dessa maneira? Então, de uma maneira geral, meus amados irmãos, o modo como uma pessoa se relaciona, né, com as circunstâncias, ela está diretamente relacionada à maneira como foram construídos os seus relacionamentos familiares. Infelizmente, é assim que acontece. Muitas crianças, elas têm seus traumas, e elas vão crescendo com isso. Pode ser que no futuro, elas se livrem de tudo isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos exatamente de estabelecer laços, arranjar amizade, conversar, certo? Outra coisa que nós devemos fazer é evitar qualificar a pessoa pela aparência. Você vai escolher pela aparência de quem você quer relacionar-se. Qualificar aqui pela aparência, né? Tanto pode fazer com que nos afastemos dos outros, como também afastar de nós mesmos. Então, busquemos aí conhecer as pessoas que nos cercam pelo seu valor, não pela aparência. Cada ser humano tem o seu valor. Então, isso é importante. Não é a aparência que conta. Antigamente, nós hoje, né, a comunidade negra sofria com isso. Não podia estar no meio de outros que não fossem negros. Isso passou, foi resolvido, mas ainda hoje o preconceito existe. As pessoas são preconceituosas e isso causa problema. Então, a solidão, ela vem daí também, quando você não tem uma habilidade para relacionar-se com as pessoas. E aí vem também as causas psicológicas. A solidão, ela vai trazer isso, né? Por que eu estou hoje dessa maneira? E o que são essas causas psicológicas? São os sentimentos, questões interiores, né, que nos afastam de amigos ou de parentes. E vai nos levar também à solidão. E várias são as razões pelas quais o indivíduo se afasta da convivência com os outros. Nós já falamos sobre isso, talvez a sua baixa autoestima, né? A dificuldade de relacionar-se pessoalmente com uma pessoa ou com grupos, né? Então, isso vai estar trazendo a solidão, né? E também vem as causas circunstanciais, que é a que nós estamos vivenciando hoje, né? Através das circunstâncias. Até aqui a gente falou o quê? De coisas internas, mas também esse ponto ele fala de algo externo a nós. São as situações que nós vivemos, que nos afastam das pessoas. Por exemplo, aqui, nós estamos dentro de casa, afastados dos nossos irmãos. Eu estou afastado do restante da minha família. Eu não posso ir para a minha cidade, para a casa dos meus filhos. Eu não posso passar um tempo com os meus irmãos aqui. Hoje eu fui fazer uma visita, mas eu já cheguei no portão, entrei até a porta, né, ainda foi lá dentro, mas eu fui só até a sala de máscara e luvas, para não ser problema para as visitas. Eu ainda tive que fazer isso. Por quê? Porque eu senti a necessidade. Eu senti essa necessidade. Então, é interessante isso.
vezes as circunstâncias faz com que nós nos tornemos solitários. E a última causa, né, são as causas espirituais. Agora, quando a minha solidão, né, vem por causa de algo da minha vida espiritual, aí aqui o problema é óbvio. Qual foi o problema? Pecado. Eu estou sozinho, eu estou me sentindo só porque pequei. Isaías 59, versículo 2 diz: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado nos isola de Deus e possivelmente, e consequentemente dos irmãos. Porque quando você está em pecado, você não tem como levantar os olhos, a cabeça e interagir com os irmãos de uma maneira espiritual, a não ser que você seja hipócrita. Mas, se você é um crente de verdade, você vai sentir o peso do pecado na sua vida. Agora, todas essas coisas, qual é o remédio? O remédio no desenvolvimento é você procurar associar-se com pessoas. A causa psicológica, você vai ter que fazer tratamento, e essa causa, espiritual é bem simples. O remédio é bíblico, é confessar. A 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele quem? Jesus. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu fico muito aliviado, porque eu sei que Deus me perdoou. Então, preciso entender isso. A solidão, ela acontece. São várias causas que traz a solidão. E o efeito. Qual é a diferença entre causas e efeito? As causas são pelas quais vem a solidão. E o efeito? Pois bem, o efeito da solidão aqui, meus amados, a solidão pode causar uma série de efeitos na nossa vida, E isso vai ser notado através do nosso comportamento. Então, vê-se pelo comportamento daquela pessoa, aquele comportamento incomum, comportamento incomum de determinada pessoa. Por exemplo, o sofrimento causado pelo insucesso na busca de algo e você não consegue. Qual é a decorrência disso? O que é que vai acontecer? Tristeza. Então, alguém vai ver que você está triste. Está triste por quê? Porque você não conseguiu fazer o que você queria fazer, Legal. Então, esses efeitos, eles vão ser vistos por qualquer pessoa que te conhece. Então, como nós devemos reagir? Finalizando aqui o nosso sermão de hoje, como nós podemos reagir à solidão? Porque, afinal de contas, a gente precisa reagir. Você não pode estar sendo mortificado, num canto de parede. Como nós vamos reagir? Então, precisamos entender isso. Pelo menos a nível de igreja. Principalmente a nível de igreja. Vamos dar um exemplo bem interessante, nessa questão da reação. Quando um membro da igreja, esse membro, ele apresenta características de alguém que sofre de solidão. O que nós devemos fazer? Bom, há duas razões aqui, ou diria, duas ações, principais. Uma é tratar e a outra é curar. E a igreja deve tomar essa atitude. É uma ação da própria igreja. Algumas pessoas sofrem disso. E nós temos alguns passos que devem ser seguidos no aconselhamento de pessoas que sofrem desse mal, da solidão. Um é admitir o problema. Você precisa admitir que é um solitário ou que está recluso, circunstancialmente ou não. Então é um princípio usado para todos os tipos de aconselhamento. Nós precisamos admitir o problema. Segunda coisa, identificar as causas. Nós já sabemos que tem causa. A solidão tem uma causa. E eu tenho que identificar essa causa. E nós já estamos aqui, as possíveis causas.
Então a outra coisa é mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar. É importante que você, durante a conversa, para identificar as causas, você trabalhando com alguém que está te aconselhando, vocês dois têm que entender, procurar identificar as causas, e uma vez identificando, você vai mudar a maneira de pensar. É importante isso. Por exemplo, no isolamento do pecado, ou seja, o homem afastado de Deus, qual é a coisa que eu tenho que identificar? É que o meu isolamento de Deus, a causa é o meu pecado. Qual é o efeito? Está me afastando de Deus. Então eu tenho que tratar. Vamos tratar. E a maneira de pensar em relação ao pecado, qual é? É que o pecado é feio, que o pecado me afasta de Deus. Então você tem uma maneira de pensar sobre isso. E ao mesmo tempo, estimular o crescimento espiritual. Então, meus amados, nós podemos ver tudo isso. A solidão causa grandes efeitos. A reação da igreja a tudo isso precisa estar trabalhando junto com a pessoa que se sente solitária dentro da própria igreja. E por incrível que pareça, meus amados irmãos, às vezes o solitário na igreja é o próprio pastor. Às vezes é o próprio pastor. E aí você julgue por quê. Mas, quando isso acontece, qual é a nossa conduta? Como nós devemos reagir? Admitir o problema. Por que eu estou me sentindo assim? Identificar as causas. Eu vou mudar a maneira de pensar, porque ninguém... Olha aqui qual é a minha maneira de pensar. Ninguém é responsável pelo meu pecado. E a solidão, ela é o resultado de você se fechar, de você ficar assim, assado, né? Então, ninguém é culpado disso. Nós temos que tomar uma atitude. Por mais que estejamos sofrendo, nós não precisamos necessariamente viver triste, de maneira nenhuma. Seja pastor, seja ovelha, seja quem for, né? E vamos nos estimular ao crescimento espiritual. E isso pode ser desenvolvido através de estudos bíblicos, né? De acordo com a necessidade de cada pessoa. Gálatas 6 nos mostra claramente isso. No livro de Gálatas nós podemos ver esse equilíbrio entre levar as cargas um dos outros e levar os seus próprios fardos. Então precisamos trabalhar em cima de tudo isso. Qual é a conclusão que nós chegamos, meus amados irmãos? Precisamos entender que a ideia da solidão é real. Há sim a solidão que muitas vezes nos faz sofrer. Mas a igreja, como família de Deus, ela é a melhor prevenção e a resposta para a solidão. Então, ao participar ativamente, né, de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus na congregação, essa pessoa ela não só será mais uma multidão, mas sim ela será importante para os que estão ao seu redor. Será um membro importante de um corpo vivo e verdadeiro. Por que foi dito que as igrejas, apesar de estarem fechadas por decreto, é essencial nesse problema? Por que nós estamos nas lives? Porque a igreja é essencial. Os aconselhamentos é essencial, sim, nesse momento que nós estamos vivendo. Embora nós não possamos estar com a nossa igreja aberta, com os cultos normalmente, mas pelo menos na live a gente está aqui trazendo, meus amados, esse conforto, trazendo ensinamento, trazendo a forma como nós podemos enfrentar tudo isso. Principalmente amando uns aos outros. A solidão, ela vai embora quando o amor é exercitado entre os irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, quanto tempo nós temos de live? 1 hora. Vamos cantar mais um, né? Então a gente vai estar encerrando. Exatamente a mesma coisa? Não posso. Eu pensei.
Eu pensei em uma hora. Tá bom, mais, né? Ó, pessoal, quem aí souber como fazer pra gente não deixar travar ou melhorar, né, nossa live, ensina pra gente, por favor, pra gente poder fazer aqui. E diz aí nos comentários se tá travando, né, se desses dias pra cá ele continua travando e como é que é, se tá melhor, porque a gente tá tentando fazer de tudo aqui. A gente não tá mexendo muito nos celulares, que é pra ficar só o da live, né, usando na internet, pra gente melhorar isso aí. Aí vocês escrevem aí pra mais Olha, nós temos aqui os pedidos de oração de Francisco Alves, né? Antônio Fábio pede pela família, né? Uma irmã chamada Ana Flávia, né? A Sueli Lima também pede oração, né? Então vamos orar, vamos ter aqui um momento de oração e em seguida a gente vai estar cantando e encerrando nossa programação, certo? não está travando não, tá ótimo. Ah, beleza. Vamos orar. Vocês têm algum pedido para ser feito? Faça aí rapidinho para a gente orar, né? Então vamos cantar um hino enquanto ele faz, né? Então vamos lá. Faça o seu pedido. Todos, 379. 379. Vamos cantar. Diz assim: benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. A mesmo trono vão as nossas petições. É mundo gozo, aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rio prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. amém. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos estar orando. É claro que não vai dar para fazer orações específicas, porque o tempo não vai ser suficiente, né? Mas vai servir para Aí a gente vai estar continuando, né? Ali peço oração, né? Que os irmãos orem por mim, primeiramente, e agradecer a Deus pela oportunidade de emprego, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de emprego e pedir a Deus que o segure bem desse emprego, né? Proteja, né? Muito bem. Valdemir da Costa, faz oração pela igreja em Manaus. Também vamos orar agradecendo a Deus pelo missionário em Manaus, missionário Alisson. Ele foi acometido pelo coronavírus, mas ele estava bem.
Até ontem eu vi notícia que ele estava bem, graças a Deus por isso, né? Ana Lúcia Lúcia. pede oração pelo cunhado Antônio Carlos, que está no IJF. Isso. Caiu de uma laje e está aguardando cirurgia do joelho. Muito bem. Então vamos orar. E a Sara que pede pela... Saúde, Todo mundo pede a saúde da família espiritual. Ore, Netinha, coloque o cunhado da irmã Lúcia aí, na sua oração, né? O irmão Francisco vai pedir oração, não especificou, né? Então orar pela vida dele, né? E família. Antônio Fábio, então eu pega mais um, dois aí que você viu, né? Sara, então vamos lá. E tem também o filho. Vamos começar. Santo Deus e eterno Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo presente que o Senhor nos deu e te adoramos, Deus, pelo que tu és. Pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe nossos pecados, nos anime, Deus, a viver segundo o teu padrão, nos ajude, Pai, a nos esforçar para termos uma vida santa e o Senhor seja glorificado. Exatamente, ó Deus, eu quero pedir pelas igrejas que estão, ó Deus, aí também, pastores que estão vivenciando esse momento de apresentar a sua igreja, ensinamento da tua palavra. Pelos demais membros, ó Deus, das igrejas que estão vivendo de uma forma isolada, um isolamento, ó Deus, forçado, que esse isolamento, ó Deus, não venha trazer a solidão, que eles possam lidar, ó Deus, com esse isolamento e ter uma forma de poder vencer tudo isso. Peço oração, Deus, pela vida do Francisco. Peço que o Senhor esteja dando a ele, ó Deus, capacidade espiritual para conhecer e entender, ó Deus, os teus propósitos. Pedimos também, ó Deus, pelo Antônio Fábio. Ele pede, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de sua família. Também oração pela Ana Flávia, sua irmã também. Também a Sueli Lima, Deus, está querendo, ó Pai, que o Senhor faça a obra em sua vida. Pedimos a Deus por essas pessoas, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Também te peço, ó Deus, por esse emprego que o Felipe agora arranjou. É bom, ó Deus, que o Senhor tenha dado a ele uma razão social, ó Deus, para estar, para viver nesse contexto. Que ele possa, Deus, ter esse emprego com missão. E que possa, Deus, estar ajudando a curar pessoas, a fazer o seu trabalho, ó Deus, e mais uma vez o Senhor ser glorificado. Pedimos ao Pai que o Senhor cuide dele, para que ele possa, ó Deus, passar por tudo isso e também ser vencedor. Nada de mal venha, ó Deus, estar acontecendo com ele. Peço também, Deus Santo, comunidade de pessoas que estão doentes, pessoas que estão nos hospitais, ó Pai, uns estado graves, outros estão não muito graves, mas ainda estão ali dentro. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, Pai Santo, dessas pessoas, que a gente possa também, ó Deus, poder ter sabedoria para trabalhar para a Tua obra, ter sabedoria, ó Deus, para aconselhar pessoas em momentos tão difíceis como esse. Agradecemos, Pai Santo, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Quero também colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, a Paronique, que ela, ó Deus, Teu servo, hoje está completando aninhos. Eu quero que o Senhor Deus esteja trabalhando na vida dela e dando a ela, ó Deus, a sabedoria e entendimento, ó Deus, dos Teus propósitos, para que possa ela poder Te glorificar onde ela for. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem sido bom para conosco, tem nos segurado, tem cuidado de nós. E ainda pedimos a Deus que o Senhor esteja favorecendo a nós, a Tua graça constantemente, para que possamos, ó Deus, mostrar para o mundo a importância, ó Pai, de crermos, né? Não só a importância, mas a necessidade, ó Deus, de crermos em Ti e de vivermos para Ti. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, nós Te louvamos, queremos agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Também, ó Pai, pedimos por todos aqueles que estão sofrendo. Queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos
clamor com todo mundo, a Deus, que realmente está passando por tudo isso. Esse medo, essa angústia, esse isolamento tem feito muito mal às pessoas. Nós pedimos a Deus que tu esteja apaziguando o coração, animando, fazendo com que essas pessoas tenham esperança, que as pessoas possam confiar em ti. Pedimos ao Senhor que tu esteja com esses que estão nos hospitais, esses que estão se machucando, que até medo de ir até o hospital. Que esteja, Senhor, cuidando, fortalecendo, também ajudando a equipe que trabalha nos hospitais. Que esteja, Pai, fazendo com que cada dia essas pessoas possam confiar muito mais em ti. Obrigada, Pai, pela vida da Paloma. Nós agradecemos a Deus por esse presente de Deus, tão maravilhoso, que nós a cada dia desfrutamos. Que esteja, Pai, dando muita saúde a ela, fazendo com que ela possa estar sempre te honrando na tua vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada dia mais para te agradar, para te honrar e fazer com que todo mundo conheça, Deus, a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece essas pessoas que estão nos assistindo e faz com que elas possam te adorar e possam agradar tudo, em todos os sentidos. Obrigado, Deus, por nossa família, por tudo, Deus. Nós te adoramos em nome de Cristo, Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos em meio a muito sofrimento pelo mundo, Senhor. Nós estamos aqui com alegria, firmes para te louvar, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que mantenha essa nossa alegria todos os dias para te louvar, Senhor. Porque às vezes é difícil ver tanta tragédia pela internet e se manter, né, com um sorriso no rosto e com alegria no coração. A gente tem que sempre estar firme e forte para passar a tua palavra adiante, Senhor. Te peço, ó Pai, por nossa saúde, cuida de nossas vidas. Eu te peço também, Senhor, pelos enfermos, Senhor, cuida de todos. Os que estão nos hospitais, os que estão isolados em casa mesmo, doentes, Senhor, eu te peço que cuide de cada um deles, Senhor. Cuide para que fiquemos solitários, Senhor, sentindo solitários em casa por causa desse isolamento, ó Pai. Te peço, ó Pai, pela vida da Sara, que pediu, né? Sara e sua família, cuide de sua saúde, da Cláudia, que trabalha na frente do hospital, né? Senhor, eu te peço que cuide dela. Também te peço pela saúde e por proteção, Senhor, dos meus dois irmãos, o Patrick e o Felipe. Te agradeço pelo emprego, mas, Senhor, protege. Cuida deles, fica lá do ladinho deles, cuidando deles, para que o coronavírus não chegue perto. Te peço, ó Pai, pelos meus sobrinhos, os bebês da casa também, Senhor. Eles estão dentro de casa, estão bem, mas continua, Senhor, protegendo. Te peço, ó Pai, pela nossa família aqui, nossa família lá, por todos os nossos amigos que estavam nos assistindo. Te peço, ó Pai, que cuide de nossa saúde. A nossa saúde é o ponto do meu pedido de oração. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, amado Pai, nós te damos por esse momento, por essa oportunidade que nós temos de te louvar e de falar contigo, Senhor. E peço por cada família que conseguiu assistir esse culto, cada família que está orando junto conosco, Senhor. E peço pela vida espiritual de todas as pessoas que assim pediram, e peço também pela saúde em geral. Te peço, Senhor, olha com misericórdia essas pessoas que estão em leitos de hospitais, Senhor, sozinhas, solitárias, clamando a Ti, Senhor. Ouve, conforta seu coração, Pai. Eu te peço, Senhor, pelos profissionais que estão trabalhando, estão exaustos, estão cansados.
ser com cada um deles, Pai. Mostra o teu poder. Pedimos, Senhor, continuamos a pedir tua proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que estamos aqui. Eu te peço para aqueles que estão nos leitos, em suas casas, nos hospitais, a Deus, que o Senhor esteja protegendo, abençoando. A Deus, eu te peço pelos filhos dos irmãos que foram apresentados aqui. São muitos, mas o Senhor conhece o íntimo e o coração de cada um, o temor de cada um. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja me protegendo também, dentro e fora do meu trabalho, tanto lá quanto aqui. Eu te peço pela vida do André Felipe, desse trabalho que o Senhor concedeu a ele, pelo Patrick também, que o Senhor esteja protegendo. Eu te peço pelos médicos, ó Deus, Pai, que estão 24 horas trabalhando em prol, ó Deus, neste vírus, nesta luta. Ó Deus, que tua mão, tua mão poderosa, possa estar sempre à frente, ó Deus, Pai, disso tudo. Confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está no controle disso tudo, desde a fundação do mundo. Eu te peço em particular, Deus, pela vida da Pauline, esses anos de vida que o Senhor tem dado a ela. Abençoe ela cada vez mais. Dá, Deus, Pai, ela mais sabedoria e entendimento em Ti. Eu te peço por todos que estão nos assistindo, que o Senhor esteja protegendo e abençoando de todas as formas. Ó Deus, e que esta live, ó Deus, possa alcançar muitas pessoas que ainda não Te conhecem. Te peço pelas nossas crianças, pela igreja daqui de Itapipoca, que o Senhor esteja abençoando a todos. Em particular, eu te peço, Deus, pela vida da Elis, a filha do irmão Pedro Ribeiro, que o Senhor conhece e sabe o problema dela, que o Senhor esteja com a tua forte mão, concedendo a ela a sua saúde. Obrigado por tudo e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 381, encerrando. Vamos cantar o hino 381. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão. Nenhum
finalzinho, estamos chegando ao final da nossa programação. Não queria que chegasse, mas chegou. Mas antes da gente terminar, né, vamos cantar, né? Felicidades para Parodi, você do outro lado que deseja, faça isso também. Vamos lá? Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Parabéns pra mim. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Amém. Amém. Olha, Alana, na live hoje, aniversário da Parodi, né? Muito bem. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus por esse momento com os amados. Agradecemos a vocês que emprestaram a sua atenção, né, nessas 2 horas aqui quase para estar conosco, né? A gente vai estar orando, encerrando nossa programação, né? Mas não tem jeito, né? Mais uma vez a gente vai orar para finalizar. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós queremos, ó Deus, pedir a tua proteção em tempos de dificuldades, em tempos de crise, em tempos de conflito. Que o Senhor nos ajude a enfrentar a solidão que nós estamos vivendo de uma maneira, pela circunstância, né, causada pela a reclusão aqui do coronavírus. Ajuda, Deus, para que a gente possa estar vencendo tudo isso. E não só vencendo, mas também aproveitando esse tempo, ó Deus, para fazermos o nosso isolamento espontâneo com o Senhor. Pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, ainda pela longa. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. É pra cá, gente. Eu olho pra cá. Tchau.